Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast para poder elucidar esse assunto que vem aí atormentando os empresários, as pessoas em geral, que é a reforma tributária, trazendo aqui soluções, dicas, também compartilhando novidades. E hoje, mais uma vez, recebo aqui meu parceiro, grande tributarista, Dr. José Renato. Boa tarde, Robson, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para conversar sobre essas mudanças que atormentam todo mundo, mas que tem saída. Vamos em frente. Muito bom, Zé. E já tem 2 programas, Zé, que a gente fala de um assunto e depois a gente só passa por ele e não entra mais em detalhes, que é o tal do split payment. Olha que nome bonito, split payment. Só que esse split payment é o calcanhar de Aquiles da reforma tributária e que vai complicar o fluxo de caixa das empresas. Perfeito. Então muita gente está aí se perguntando o que é, alguns têm uma leve noção do que é o split payment e vamos tentar hoje aqui de uma maneira simples e fácil explicar o que é isso, Zé, e também passar alternativas e sugestões aos empresários para que possam conseguir aí se organizar, né? Isso que é uma inovação, mas é uma inovação que vem para complicar um pouco a sua vida, um pouco mais do que já o governo já complica. E vamos lá, vamos falar desse assunto, split payment. O que é esse split payment, Zé? Bom, é um tipo de sorvete diferente que o governo vai lançar aí pro pessoal? como a gente estava conversando, é o UP TSI? É, o UP TSI do Albinão. Do Albinão, mas tranquilo. Não, vamos lá. O nome é técnico, mas não parece uma coisa que é um bicho de 7 cabeças. Mas assim, nós temos que... É uma lógica relativamente simples. O split payment não é um tributo novo. Tá? O split payment, o que a gente tem aqui? A gente está falando em mudanças não apenas no tributo, mas a gente está falando na forma de arrecadação. Então aqui, o split payment é uma forma de arrecadação do IBS e do CBS, que são essas 2 novas contribuições trazidas aí pela reforma tributária, substituindo ICMS e ISS, como a gente já vem falando aí de vários tempos. Mas basicamente o que é? O split payment seria, em linhas gerais, traduzindo, seria um pagamento quebrado. Perfeito. Por que seria... ao pé da letra... Pagamento quebrado. A gente tem aí, é um mecanismo que o valor da operação, ele é dividido no momento em que a operação ocorre. Então assim, vamos ter lá as vendas, a emissão da nota fiscal, e na hora da emissão da nota fiscal, o split payment, que é um sistema, já está acoplado junto com a emissão da nota fiscal, e nesse momento nós vamos ter aí a divisão dos valores que aquela nota fiscal está lançando. Então ali nós vamos ter o valor efetivamente da prestação de serviço ou da mercadoria que está sendo comercializada e as alíquotas e as contribuições, os impostos devidos, no caso o ICBS ou o IBS. Né? Ou seja, então em outras palavras é dizer o seguinte: na hora que eu for receber, o governo já vai reter a parte dele. Exato. Agora, mas como é que vai ser isso, Zé? No Pix, por exemplo, eu vou receber por Pix. O meu Pix vai um pedaço para minha... O que é referente ao serviço ou a venda vem para minha conta e a parte do imposto para a conta do governo. Exatamente. Nós vamos ter essa divisão já vamos dizer, num jargão que a gente tem aqui, na boca do caixa, né? Na boca do caixa já vai ter essa divisão. Vamos ter lá lançado o split payment, como eu falei antes, ele é acoplado à emissão da nota fiscal. Perfeito. Dentro da nota fiscal já há a segregação da alíquota em que vai ser lançado esse valor, e dali já o próprio sistema já vai segregar isso, o que é imposto e o que é pagamento efetivamente da mercadoria ou da prestação de serviço. Então vocês estão vendo aqui o impacto que isso vai ter. Ou seja, hoje, quando você tem um faturamento, ou seja, você fatura do dia 1º ao dia 30
e aí você tem ainda mais alguns dias para pagar o imposto. Ou seja, a empresa consegue girar um pouco com esse imposto que ainda não foi recolhido, vai ser recolhido no mês seguinte ao recolhimento. É um regime de competência, né? Você apura tudo que faturou no mês, paga no outro. É o caminho normal. Exatamente. Agora, se em toda operação esse imposto já fica, você já tem uma quebra de caixa. Não tenha dúvida. Isso aí é na boca do caixa. Na boca do caixa, ou seja, você já tem essa quebra. Né? E de repente o governo está querendo reduzir a inadimplência dele para zero, porque vai já ficar na boca do caixa. Agora, Zé, como é que faz aí, com base nisso? Porque não vai ter jeito, né? Não tem alternativa. Não. Ou seja, qual que seria o caminho aí pro empresário conseguir driblar isso? E também, antes dessa pergunta, isso porque já começou-se algumas coisas a funcionar, como o destaque da nota fiscal, né? Do CBS, CBS, um valor pequeno, o destaque ali, as notas fiscais já estão sendo adequadas. Esse split payment, ele entra em vigor quando? E também como que o empresário pode fazer aí para se organizar com relação a isso? Bom, vamos lá. Vamos fatiar, vamos por partes. Vamos fazer o split payment desse. Perfeito, dessa exatamente. Aqui, vamos voltar um pouquinho. A gente tem aqui o valor. Vamos considerar uma nota fiscal de uma prestação de serviço. Tá. Feita essa prestação de serviço, emitida a nota fiscal, lança-se ali a alíquota do IBS e do CBS. Nesta nota fiscal, já o split payment atuando, ele já segrega o que é tributo e o que é o valor líquido daquela nota, e essa segregação já uma vai direto para o cofre do governo. Perfeito. E a outra vai para o caixa do empresário. Então o que isso significa? Como você já bem pontuou, impacto direto no seu fluxo de caixa. Você deixa de trabalhar com dinheiro ali dentro de 40 dias, mais ou menos, que hoje que você tem, né? Faz a arrecadação 30 dias, dali 10 dias para você pagar. Então deixa de existir isso, porque você já é cobrado, o imposto já é recolhido automaticamente a partir do momento em que há o pagamento. E aí tem várias formas disso. Você falou de Pix. Nós vamos ter o split payment ligado ao Pix, nós vamos ter o split payment ligado ao cartão de crédito, nós vamos ter o split payment ligado ao cartão de débito. Então, assim, ele é um sistema que está ligado em todo o ecossistema financeiro. Então, qualquer forma de pagamento, de transação financeira, nós vamos ter aí a atuação do split payment. Existem algumas etapas a serem cumpridas. Como é um sistema de informática, ainda muita coisa a ajustar. Nós temos agora para 2027, a entrada de algumas formas de cobrança do split payment. As primeiras que serão o Pix e algumas outras operações de cartão de débito e tudo mais. Não é uma coisa que eu posso bater um martelo, como a gente havia falado. Vamos anotar o horário que estamos conversando e o dia, porque amanhã isso pode mudar. A gente não tem isso. Então, basicamente isso. Nós vamos ter assim o impacto direto no fluxo do caixa da empresa. Perfeito. Tá? O split payment vai conversar com todo o sistema de pagamento financeiro. Meu pai, tá? O cidadão não consegue ser feliz não vai ser aquele Pix que todo mundo espera receber na conta, ele vai chegar quebrado na tua conta. Exatamente. E aí você me tocou como eu consigo teoricamente dar a volta nisso? Porque dependendo do tipo de negócio e da alíquota que vai ter, pode ter um impacto aí de até 28%, em alguns casos até mais de 30%. Sim. Né, da alíquota. Lógico, né, no decorrer de um tempo, mas é muita coisa para uma empresa hoje dispor. O empresário já anda com o fluxo apertadíssimo. Sim. A margem é pequena. Se ele tiver que dispor de 10%, 20%, 30% de fluxo de caixa, é bem complicado. Não há dúvida. Né? Se fosse hoje,
acho que muita empresa já estava fechando as portas amanhã, né, Zé? Mas não tenha dúvida. E assim, já está mais do que na hora, eu acho, já passou da hora, inclusive, da empresa atuar no seguinte, ela tem que olhar para dentro dela, ela tem que olhar o sistema em que ela está fazendo, ela tem que ver novamente a precificação dos seus produtos, ela tem que ver novamente os seus contratos, fornecedores e os contratos dela como fornecedora. Porque o que acontece? Veja só, como é um sistema, o Split Payment ele está ligado intrinsecamente na emissão da nota fiscal. Perfeito. Então você imagina só se você tem um problema na sua emissão de nota fiscal. E isso vai influir no seu caixa, porque você pode não receber aquilo que efetivamente você tinha que receber. Você lança uma alíquota diferente, uma alíquota errada, a classificação do seu produto está errada. Então, assim, você tem que parametrizar os seus sistemas para ontem, para que você não tenha problema. Você havia me perguntado, como é que eu vou conseguir dar a volta nisso? Ou eu tenho como não atuar? Não tem. Como eu vou reduzir isso? Eu tenho que olhar para minha casa, olhar para minha cozinha, né? Ou seja, a gente sempre volta para aquilo que nós estamos falando nos outros programas. Organização e planejamento. Não tenha dúvida. E aí você precisa ter um especialista para estar junto com você. Eu acho que hoje o especialista e um bom contador, especialista tributário, um bom contador na tua empresa não é mais despesa, é investimento faz tempo. Não, né? Porque, sem dúvida. Olha o impacto, né? E aqui, Zé, depois o pessoal da produção vai colocar aquela coisa meio vermelhinha assim que não aparece muito, porque tem muita gente perguntando assim, se eu fizer em dinheiro, se eu receber em dinheiro. Pois é. Corta isso aí. Não, isso são situações que não cabem num podcast. Mas mas como aqui a gente já é um podcast da prática, né, que a gente já mostra e já fala no tete a tete mesmo com quem carrega o piano desse país, que é empresário, e muita gente fala sobre isso, o que acontece? Se você for fazer isso aí, vai acontecer o quê? Você também não vai poder se acreditar. Exatamente. Então você tem as duas partes, você tem que pesar isso muito, porque assim, aonde vai pesar mais isso para mim, aonde eu vou ter mais problemas? Veja, você tem que realmente pensar muito bem nisso, porque eventualmente, se você é taxado ou se você é fiscalizado e multado, a sua economia de hoje pode se tornar um belo problema amanhã. Pois é, então a gente, ninguém está aqui falando que você deva fazer isso ou seguir nesse caminho. De repente você pode seguir de uma maneira correta, tal, mas não é viável. Por quê? É aquela coisa, né, Zé? Tudo que é errado, tudo que não tudo que não segue princípios, principalmente para empresas, princípios contábeis, princípios jurídicos, você tem muita dor de cabeça, você tem que ficar administrando, imagina só, você vai ficar administrando recebimento em dinheiro, aí depois você tem que ficar pagando em dinheiro para quem você está. Então, ou seja, essa dor de cabeça toda é melhor você utilizar dessa energia para você colocar a tua empresa em ordem. Não tenho dúvida. Né? Já planejar agora, já fazer essa organização e ver o impacto que você vai ter no ano que vem. Como o Dr. Zé falou, reveja contratos, analise olha para dentro da tua empresa, veja o que você precisa mudar agora, que já está mais do que em cima da hora. E tem muita gente que fala, não, isso daí pode recuar. Não vai recuar. Não tem mais volta. Eu vou te dar um exemplo assim, prático. Há um tempo atrás, nós tínhamos aí as questões das empresas que produzem bebidas, né? Principalmente bebida cerveja, né? Então o que acontecia? Você tinha nessa cadeia a fiscalização desta cadeia e a arrecadação de tributos dessa cadeia de produção, chegando até ao consumidor final, ela é extremamente longa e trabalhosa. Então o que na época a Receita Federal fez? Ela literalmente colocou um relógio de medição de água na porta da cervejaria.
Então, assim, se entra aquilo tanto de água e você tem uma produção, necessariamente você vai ser... ela já tem ideia do que é que está sendo produzido ali. E antes disso, e depois dessa situação, o que fizeram? Passou-se a, então, a própria cervejaria será responsável pela cobrança do imposto, que vai ser, no final das contas, suportado pelo consumidor final. Mas de toda a cadeia, ela que cobrava, e aí ia dando os créditos, e isso ia se abatendo na contabilidade. O Split Payment é mais ou menos a mesma coisa hoje, só que um sistema informatizado. Porque o que eles visam aqui agora? Eles visam pegar os grandes varejistas, visam pegar os varejistas, não somente os grandes, combustíveis, energia elétrica. Então isso aqui vai ficar, porque é direto. Perfeito. Então, como é uma gama muito grande e que atende muita gente, né, fica mais fácil a fiscalização, fica mais fácil o recebimento, só que ao passo disso, o empresário ele está sofrendo porque o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro, ele vai ser extremamente afetado. E aí nós temos aqui, o que a empresa deve fazer desde já? Ela não vai se fugir, ela não vai conseguir se safar disso. Então o que ela deve? Primeiro, ela deve mapear aí as operações mais sensíveis que ela tem. Perfeito. Inclusive, né, Zé, desculpa te interromper, tem uma coisa importantíssima. Nesse mapeamento, mapear também quem são os seus fornecedores. Não tenha dúvida. Por quê? Seus fornecedores têm que serem sérios, organizados. Por quê? Se você... se ele não pagar o imposto da nota dele, você não vai poder se creditar. Exatamente. Tá? Então, depois a gente fala também um pouco mais sobre isso, mas desculpa te interromper, mas é só para ter esse cuidado. Não tenha dúvida, isso aí. E assim, nós temos aí, mapear as operações mais sensíveis que a empresa tem, avaliar os impactos no fluxo de caixa dessa cobrança já na boca do caixa, vamos dizer assim. Revisar o sistema e a integração bancária dele, porque como isso é automático, se eu não tiver uma conversa com o meu sistema e o meu sistema conversar diretamente com o banco e de acordo com o que tem que se conversar, eu vou ter problemas. Ajustar os processos internos da empresa, isso sem dúvida, porque eu vou ter que ter uma auditoria no lançamento das minhas notas fiscais. Se eu não lançar minha nota fiscal direito, eu não vou receber direito, ou sequer receber. Se eu não lançar uma nota fiscal direito, eu vou ter multas pesadas pelo não cumprimento da obrigação acessória ou cumprimento inadequado da obrigação acessória, né? E aí eu tenho que preparar minha equipe, eu tenho que ajustar meus contratos e tenho que preparar minha equipe. Eu acho que esses são os passos que as empresas hoje elas têm que observar. Eu acho que o plus que você deu aqui, Zé, nessa questão da organização e planejamento, é a questão dos processos e procedimento. Se você organiza seu processo para essa questão das notas fiscais, da forma com que você vai tocar, você diminui os problemas que você vai ter com seus clientes e com seus fornecedores. Porque a tua regra já vai estar ali clara de como que vai ser. Perfeito. Então, muito bom. Zé, aí tá claro aqui um pouquinho do Splitman, porque eu vi aí que você tem uma apostila aqui de, eu acho que 50 folhas aí, só desse negócio. Não, ele é grande. Tem 50 folhas para dizer que se você ganhar 1.000, um pedaço vai ficar pro governo e vai cair para você só a diferença. A gente tem vários passos ainda, e como é um sistema de informática, um sistema informatizado, ele está sendo testado. Ele ainda vai continuar sendo testado, porque tem muitas mudanças acontecendo e assim, cada uma das cadeias produtivas ou de atividades do nosso setor implica uma situação diferente e ele tem que se adequar a isso. Então, em resumo, ele é uma mudança, não é só uma mudança do... É mais uma das muitas que tem aí, né? Afeta a forma que vai receber, a forma que você vai pagar, conciliar e até planejar aí as suas operações. Então, gente, começa hoje, porque uma coisa que nós não podemos subestimar, o Brasil pode ser ruim em um monte de coisa, mas uma coisa que o Brasil tem de bom é a Receita Federal. Não subestime. Se ela tá testando o negócio, vai entrar no eixo, então nós temos que tomar esse cuidado. Bom, Zé,
Mudando um pouco de assunto e também falando aí naquele tema que a gente diz, né? Que você não fica rico somente com o que entra, mas com o que deixa de sair. Tem essa polêmica aí dos 10% para as empresas de lucro presumido, né? Certo. Que você falou no último programa. E eu tenho recebido, Zé, de alguns contadores, mensagens do tipo, os 10% do lucro presumido caiu. Os 10% caiu. Eu até falei, poxa, e a gente estava aqui no programa numa quarta, na quinta-feira eu vi isso, eu falei, bom, as coisas, né, mudam tão rapidamente, pode ser que tenha caído. Mas o que eu tenho visto, Zé, e eu acho que se confirma, né, são decisões já que estão no tribunal de empresas e grupos que entraram para poder já conseguir não esse benefício, né, mas fazer valer esse direito que ela tem. Perfeito. E que é praticamente essa ação, que você foi um dos pioneiros aí nessa ação. E aí eu queria que você esclarecesse se realmente caiu ou não caiu, porque se caiu, teria que ter tido uma revogação parcial da lei lá do imposto de renda, né? Pois é. Então, exato. Dá uma explicada nisso daí, porque senão, olha como é que é as coisas, Aí começa caiu. Aí as empresas param de recolher porque escutou que caiu. Sim. E daqui a pouco já vai ter multa em cima de uma coisa pela falta de informação. Perfeito, não tenha dúvida. Robson, é assim, nós tivemos aí a alteração, e aí é muito bem falado, a gente tem escutado de pessoas abalizadas e pessoas que têm muito... como que eu posso dizer? Propriedade, né? Para falar sobre o assunto. Que essa reforma do imposto de renda é uma reforma silenciosa do imposto de renda, né? Nós temos aqui uma questão ligada à Lei Complementar 224 de 2025 e a Lei 15227 também de 2005, que veio trazer essas alterações do imposto de renda. Nós tivemos lá aquele adicional adicional de 10% sobre a renda, que o governo fala que não é um novo imposto, mas é realmente um novo imposto, porque é um adicional sobre altas rendas, então é uma criação de um novo imposto. E a redução em 10% redução linear de 10% de benefícios fiscais. Então, assim, empresas que eventualmente recebam algum tipo de benefício fiscal, haverá uma redução linear de 10% do valor a ser pago ou recebido com essa situação. E neste barco colocaram o lucro presumido, as empresas do lucro presumido. Olhem só. Mas é benefício ou é lei? Pois é. Aí é que está. Para o atual governo, as empresas que estão no lucro presumido, elas recebem um benefício fiscal, ao passo que não é um benefício fiscal. Na verdade, isso é uma forma de arrecadação que está em lei e que vem há muito tempo. Nós temos aí o lucro, a forma de arrecadação principal, lucro real, depois nós temos o lucro presumido, depois o simples nacional. Então, não é um benefício fiscal. Assim como o simples também não é um benefício fiscal. São leis que vieram trazer a forma como é feita a arrecadação do imposto de renda. Pessoa jurídica, perdão. Então, assim, essa redução, na verdade, na redução, é um plus, né? Uma cobrança a mais de 10% no lucro presumido, ela não existe, ela não pode ser. Pra você ter uma ideia, eu vou dar isso que eu ia te falar. Você vai colocar um exemplo prático, porque, Zé, é tão complexo as coisas que a gente tem que ficar pensando em exemplo de tudo, né? Porque tudo pode acontecer. Não tenha dúvida. Assim, esses 10% de imposto de renda são para as empresas de lucro presumido com faturamento acima de 5 milhões. Tá? Essas empresas com faturamento de 5 milhões, hoje em dia, nós temos aí uma presunção de recolhimento de impostos ao redor de 32%. Então você presume-se, o lucro presumido é uma base presumida. Tipo, faturei 1.000,
o governo não quer saber quanto que eu gastei, vai falar assim, olha, você pode ter gastado só 50%, mas eu vou presumir que 32% é teu lucro. Você vai ter essa cobrança de 32%. Ela Perfeito. presume que você, dentro daquele período, Negócio. você tem essa questão. Com esta alteração e esta adição dos 10%, esta carga passa a ser de 35,2%. Nossa. Então, assim, se você falar, 35,2%, mas a gente está aumentando aqui 3,2%. Não. Se você pensar dessa forma, você está fadado a colocar o seu negócio a pau a pique, vamos dizer assim, né? A descer. Porque imagina isso no ano. Imagina isso. Vamos dar um exemplo. Receita bruta anual você tem de 8 milhões. Tá? Base de cálculo antes da Lei Complementar 224, que trouxe a questão dos 10% de coisa. A base antes disso aqui seria 2 milhões e 560. Perfeito. Tá? Então eu tenho que recolher 32% em cima de 2 milhões e 560, Perfeito. que é a presunção do meu lucro 2 milhões e 560. Perfeito. Certo? Nessa situação, o que eu vou ter? Eu vou ter uma base de cálculo, né? A base de cálculo 32%, vai dar aí algo em torno de, com os 10% colocado em cima, 32,5%, nós vamos ter aí, essa base de cálculo vai aumentar para 2.816. Tá. Então eu tenho uma diferença de 69 mil reais aproximadamente. Pois é, olha só. Agora você imagina isso. Olha o acréscimo. O acréscimo. 70 mil reais. 70 mil reais que você tem. Agora imagina isso no seu dia a dia. Imagina você já sofrendo o que a gente está acabando de falar aqui, o seu fluxo de caixa sendo atingido direto pela reforma tributária com o split payment, e aí o aumento dessa carga tributária te trazendo mais isso, onde nós vamos parar? Então assim, montamos uma tese. Essa tese é uma tese judicial. Perfeito. Tá? E que várias decisões liminares já foram proferidas em que se afasta essa cobrança desse adicional de 10%. Então, assim, já temos decisões em primeira instância, já temos decisões em TRFs reafirmando a decisão liminar. Então não caiu a decisão liminar, então não caiu os 10%. Porque também para cair, assim, vai cair para quem está pedindo, né? Exatamente. Para quem entrou com a ação. Quem entrou com a ação vai ser beneficiado pela decisão judicial que afastou os 10%. Aquele que não entrou com a ação, ele não vai ser beneficiado. E ele, a qualquer momento, ele está descoberto de uma decisão ou de uma autorização para não recolhimento. Então ele tem que continuar recolhendo. Em algumas situações, mesmo com a ação, a empresa continua fazendo recolhimento ou depositando em juízo aquele valor, para lá na frente não ter problema com relação à cobrança, mas nós temos já uma ideia de que realmente essa situação não vai passar. E você vê, né, Zé? Se fala muito que no Brasil tudo se judicializa, mas não tem jeito. É um país que é uma série de normas, ou seja, existe uma norma balizadora, vem uma outra que atropela essa. As empresas não conseguem ter previsibilidade. Não. Porque isso daí alterou o quê? Em dezembro, janeiro? Foi dezembro. Dezembro de 2025. Então, as empresas já estavam com planejamento pronto. Sim. Pro próximo ano. Tem umas que planejam para 2 anos. Foi no apagar das luzes. Então, e até a classe jurídica sofre um pouco, que parece que a classe jurídica está judicializando, está entrando com ações, mas na verdade a classe jurídica está pensando e buscando caminhos para dar fôlego para os empresários. Exato. Como essa tese aí que eu repito que você foi um dos pioneiros aí, né? Nesse assunto. Então, ou seja, não tem caminho. Você precisa judicializar mesmo e firme. O empresário hoje, Zé, além dele ter que cuidar do core business, cuidar dos seus colaboradores, ele tem que brigar o tempo todo, é todo dia. Né? Ele está em todos os judiciários, está na civil, na trabalhista, na federal, não tem jeito. Isso também tem que entrar até no teu planejamento. E você não pode deixar para lá. Se for deixando para lá, cada hora, 3,2 que deixa para lá aqui, mais 1% que deixa para lá ali, mais uma coisa que no final teu lucro foi embora. E
né? E você só está empatando, que tem muita gente que está comemorando de empatar, mas às vezes tá sendo corroído teu lucro por conta desses desmandos, dessas várias normas que uma atropela a outra. São então, várias. Zé, de uma maneira bem, os 10% só caiu para quem entrou com a ação. Sim. Não teve nada, decisão, não. Que falou, suspende, não. Não. E pra quem entrou com a ação... Tem certeza? Zé, entra na internet aí. Vai que caiu aí, nós não estamos sabendo. Vai que desse meia hora que a gente tá aqui já problema, caiu, né? Aí, vamos ver nos portais. Não, veja, caiu sim, para aqueles que entraram com a ação e que tiveram aí as decisões em liminares, né, para não recolhimento. Existem também empresas que entraram com a ação e não conseguiram eliminar, mas aí é uma questão ou de a forma como foi colocada os pedidos, né, como foram feitos esses pedidos para o juiz, a forma como foi explicado isso. Então, assim, algumas não conseguiram, mas a maior parte daquelas que estão entrando com essas ações, elas estão tendo êxito nas suas decisões liminares. Não é uma decisão definitiva ainda, mas a contar com o que a gente tem de histórico jurisprudencial sobre esse tipo de matéria, é novo, isso aqui é novo, mas esse tipo de matéria trazido por uma cobrança em cima de uma coisa que não existe, né? Porque não é um benefício fiscal. Não, exato. E você vê, né? A decisão já saiu rápido, né? Foi em dezembro, já está em tribunal, o tribunal já confirmando. Exato. Então tem que ter um especialista, viu? Ficar muito atento, porque é um assunto de alta técnica, né? Por mais que seja absurdo, depende de técnica. Exato, né? exato. Então você tem que ter sempre um especialista. E Zé, bacana esse assunto resolvido aqui. Praticamente resolvido. A receita fica pé da vida. Daqui a pouco nós vamos taxar os podcasts, aumentar o podcast, o valor do tributo para podcast. Vai chegar uns boletão para nós. Bom, mas outra coisa, Zé, que é importantíssima, e essa eu acho que é uma prestação de serviço legal. Eu ouso dizer que 80% das empresas no Brasil, ou até mais, são micro e pequenas empresas. Sim. Tá? E que a maioria delas utiliza o sistema de tributação, que não é um benefício, como você bem falou, o Simples Nacional. Certo. É muito comum, né? As empresas recolhem o Simples Nacional por uma série de facilidades, né? Existe uma lei para isso e tal. E o pessoal, Zé, que, poxa, já são empresas que ali batalham pra caramba, tal, tem o seu lucro, e agora as empresas do Simples também, com essa reforma de renda que vai entrando, né? Eu dou um benefício aqui, tiro outro ali. Só aparece no jornal que o governo isentou até R$5.000 o imposto de renda à pessoa física, mas não fala, e no jornal também não fala, que agora as empresas também vão ter que pagar uma alíquota de 10% em distribuições de lucros acima de R$50.000 mês. Isso. Então, aí Zé, imagina, né? Às vezes o pessoal, mas isso é uma grande renda, tal. Mas cada caso é um caso e não é bem assim. E outra, isso daí impacta também no planejamento da empresa, que não estava prevendo esses 10% para distribuição de lucros. E as empresas do Simples estão sendo muito afetadas com isso, né? E nesse ponto, também você que é um grande estudioso tributário, e eu já vi que você está estudando o assunto, existe alguma forma dessas empresas que são do Simples Nacional conseguir também não ter que pagar esse imposto para o excedente lá dos R$50.000 mês? Sim. Vou contextualizar isso, para que a gente possa ter uma ideia do que está ocorrendo hoje. Estou falando dessa forma porque, você vê, são várias coisas que vão entrando aí. E o pequeno e médio empresário, ele fala, poxa, mais essa. Mais essa. Né? Mas assim, veja só. Vamos contextualizar. Bom. A cobrança de imposto de renda sobre dividendos, ela existia já no Brasil. Tá. Até 95, 96, se eu não me engano, havia a distribuição de renda. Havia a cobrança sobre o lucro. Sobre os dividendos distribuídos pelas empresas. De 96 até 2025, não havia mais essa cobrança. Isso era lei.
né? Instituído por lei 9285, alguma coisa nesse sentido. Posso errar, me desculpem, mas é tanta lei que não dá. Nessa época você era adolescente. Né? Mas eu não tinha nem sabido. Sabia que era imposto. Pois é. Mas veja só, aí a cobrança de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos passou agora novamente a ser cobrada. Perfeito? Até aí, tudo bem. Vamos lá. Distribuição de... Estamos cobrando a alta renda e tudo mais. Até porque esse era um assunto que já estava em discussão fazia tempo, né? Muito tempinho, né? Então aí veio aqui aí a Lei 15.270/2025, que aí ela trouxe essa questão da retenção do imposto de 10% do imposto de renda pessoa física sobre os lucros distribuídos acima de R$50 mil. Então, lucros distribuídos acima de R$50 mil, dividendos, a empresa é obrigada a reter 10% do que é distribuído acima de 50 mil. Então, se a gente tem distribuído 80 mil, eu vou ter 10% que vai ser retido em cima de R$30 mil, R$3 mil no mês. Tá? Mas aí o que aconteceu? Isso veio para todas as empresas, inclusive para as empresas do Simples. Mas vejam só, as empresas do Simples, elas são regidas por uma outra lei, que é uma lei complementar, e que nessa lei complementar, no seu artigo 14, a lei complementar 123, em seu artigo 14, ela é expressa em dizer que a distribuição dos dividendos da empresa no Simples, ela é isenta de imposto de renda. Tá. Entendeu? Perfeito. Mas, 2025, final do ano, pagar das luzes. Como sempre, né? Como pra sempre. aumentar imposto. Retenção dos 10% acima dos R$50 mil pagos por qualquer uma das empresas, sejam elas Simples, lucro real, lucro presumido. Todas. Pagou dividendos e IRPF retido na fonte de 10%. Então, assim, as empresas do Simples, aquele empresário hoje que tem a sua empresa no Simples, que basicamente é o seu salário, ele recebe dali. Sim. O pagamento das suas contas, a sua sobrevivência, vem muitas vezes da empresa que está no Simples. Passou de 50 mil, vai começar a ser taxado. E veja só, passou de 50 mil e um já vai ser taxado. 10% não do 1. Do 1. Do 50 mil e 1. Tá, teve muita gente que estava se confundindo. Exatamente. Com isso. No Simples já é diferente a situação. Essa cobrança já é... A retenção é 10% em cima dos 50 mil e 1. Tá? Então, o que a gente tem? Nós temos, de novo, mais um remédio para essa situação. E esse remédio tem que ser aplicado na via judicial. Nós não temos como fazer ele administrativamente. Então, assim, nós temos basicamente um conflito de leis em que uma lei que é uma lei complementar que foi que instituiu aí o imposto dentro da hierarquia, a lei complementar a lei ordinária não pode se sobressair à lei complementar. Então, assim, novamente, temos já decisões em liminares em que garantem aqui a não retenção desses 10% de imposto de renda da pessoa física na distribuição dos dividendos da pessoa do Simples Nacional. E Zé, falando até em números práticos, eu estava fazendo uma conta de cabeça, depois vamos trazer sabe aquelas calculadorinhas que a gente põe a fitinha aqui, né? A gente já fica fazendo conta aqui, né? Vamos ver se o podcast cresce, nós vamos colocar, né, aquelas coisas arcaicas. Não, mas aqui de cabeça, pensa só, numa empresa que está distribuindo 50 mil de lucro, e às vezes as pessoas falam, poxa, mas tem que ser taxado mesmo, porque está ganhando 50 mil por mês e tal. Às vezes esse cara está há 20, 30 anos ali na tua empresinha, batalhando, sempre, né? Agora que ele começa a conseguir ter um lucro, aí vai ser taxado. Então, ou seja, se ele começa a tirar um pouco mais de 50 mil por mês, que fosse 50, são 60 mil reais por mês de imposto, os 10%. 60 mil, que aí vai ser 5 mil por mês, vezes 12, 60 mil reais. Se você está tirando 100 mil de lucro, e às vezes você tem duas empresas ali,
120 mil. Exato. Olha os impactos que a gente foi falando aqui. São né? muito grandes. E é de novo aquela coisa, é 5 mil aqui, mais 3 mil ali, mais 10 mil ali. Quando você vai ver, seu lucro foi deteriorado. Exato. Você está trabalhando no prejuízo e não está sabendo. Exatamente isso. São várias situações que estão colocando hoje, que a gente Mas tem muito hoje. interessante essa tese, hein, Zé? Não, E tá funcionando. Tá, sim. Funciona Isso é porque bacana. nós temos uma discussão entre hierarquia de leis e os tribunais, nessa situação, nesses casos, ele é muito bem, garante aí a aplicação do que a gente tem, que lei complementar não pode ser suplantada por uma lei ordinária. Muito bom. Tá? Então já temos, olha, hoje aqui... Zé, você fez faculdade de medicina onde? Você só está apresentando remédio aqui, pessoal. Hoje teve 2 remédios bons, hein? Hoje tivemos Poxa, algumas... eu quero fazer uma reunião com vocês. Eu achei muito bacana. O escritório é do Simples, pô. Não tô ganhando 50, mas aí vai que eu ganho. Mas são situações interessantes, porque assim, se você for analisar e fazer um planejamento do seu negócio, e for fazer um planejamento do seu escritório, os médicos do seu consultório, principalmente médico, às vezes nesse planejamento você entende que eu não preciso ficar no Simples. Se eu ficar no Simples, você é muito mais afetado do que se eu passar para o lucro presumido. Ou se eu ficar no lucro presumido, eu vou ser muito mais afetado do que se eu estiver no lucro real. Então, todas essas questões você tem que, hoje, empresário, olhar para o seu umbigo, vamos dizer assim, olhar para aqui, para dentro de casa, olhar para sua cozinha, catar os seus melhores conselheiros, seu contador, seu advogado tributarista, o seu advogado empresarial. Vem cá, meus queridos, vamos analisar essa coisa aqui toda. Vamos rever nossos contratos, vamos ver como é que está essa tributação aqui, Exato. aonde que eu vou distribuir esse dividendo, como eu vou distribuir esse dividendo. E tem mais algumas coisas que estão pipocando aí. Até 2000... Não, mas não vai dar tempo, Zé. Vamos só... só deixa aí para o próximo programa. Aqui. Eu já pensei em 2 coisas. Aí a gente tenta encerrar o podcast, não dá. Cada podcast que a gente fala, esse é o último, já tem 10 assuntos para frente. Mas veja só, no final de 2025 teve uma correria danada da tal da ata. Da ata. Todo mundo fazendo a ata para distribuição dos lucros que estavam nos balanços das empresas, para que eu pudesse, até feita essa ata até 31 de dezembro de 2025, que eu pudesse fazer a distribuição na frente. Eu reconhecia o meu lucro e aí eu poderia distribuir isso sem a adição dos 10% que trouxe a lei. Já temos decisões aí na Justiça Federal já dizendo que não há, se eu tenho comprovado no meu balanço, ou se eu tenho comprovado na minha contabilidade que aquele lucro é meu e que ele vence, não tem data para eu fazer isso. Não, porque imagina, perfeito, a contabilidade já está lá, já tem obrigação, já foi entregue para o fisco. Aí eu tenho que falar, olha, fisco, esse negócio que eu já te entreguei aí, ó, que você está vendo que eu tenho lucro aí, ó. Pois é. Eu agora vou pôr aqui no papel, registrar para falar para você que eu vou... E outra, nós estamos falando de uma situação pretérita. A lei vale daqui para frente, a lei não vale daqui para trás. Então é uma situação pretérita. Se meu lucro tá lá, lançado na minha contabilidade, registrado da forma correta que tem que ser, eu não preciso ficar fazendo uma ata para dizer que eu posso distribuir isso para frente porque aquele lucro é meu. Não é. E aqui de novo, né? Essa questão de... Porque teve muitos colegas, contadores, né? Isso acabou virando aí uma alternativa. Que na época era o que tinha, né? Isso. Então, nada contra quem também fez a ata ou está fazendo, etc. Mas é uma coisa que dá para a gente ganhar energia, usar essa energia para outra coisa, né? Então, muito bom. Eu acho que hoje, mais uma vez, aí a gente elucidou várias coisas. Zé, encaminhando pro final, eu acho que a gente pode... você falou 2 coisas interessantes aí. A gente falar o que vale mais a pena, né? Entre os regimes. Será que vale a pena ficar no Simples? Será que vale a pena estar no lucro presumido? Lógico, nós não vamos passar aqui nada com detalhes, mas vamos fazer um ampassando, porque por incrível que pareça,
muitos pequenos e médios empresários não tem condição, assim, não dá tempo dele saber, olha, mas se eu estou no Simples, qual que é a vantagem? Se eu estou no lucro presumido, qual que é a vantagem? Né? E aí a gente pode falar de algumas pequenas dicas disso, também já com olho na reforma tributária. E aí a gente pode chamar alguém aqui para fazer uma discussão melhor sobre esse assunto aí. Podemos aprofundar mais aí algumas coisas da reforma, já passar aí de como que essas coisas estão andando, como que essas liminares estão acontecendo. E aí, Zé, eu acho que era interessante também a gente tentar pegar um exemplo. Por exemplo, hoje fala muito do NCM. Uhum. E isso é o diferencial aí para você conseguir enquadrar bastante, né? E já que a gente está falando de um assunto bem complexo e chato, vamos aprofundar na chatice. Vamos falar da coisa na prática mesmo, para que a gente consiga junto. E a ideia desse podcast também é criar uma comunidade de discussão. Sim. Aqui nós não temos a verdade absoluta aqui. Nem quero ter. E nem queremos ter. Na verdade, nós somos estudiosos aí com soluções. A gente sempre fala para você buscar um especialista, mas eu acho que temos muito que discutir, partilhar e quem sabe, né, um plano grandioso, né? Cada empresário que recebe um vídeo desse repassa com essas dicas, essas informações, a gente está melhorando o quê? A capacidade técnica de informação do empresário. Não tenha dúvida. Tá? Eu acho que o diálogo dele com o especialista, com o advogado tributarista dele, com o contador. Isso é de suma importância. E aí eu vejo até uma crítica que eu tenho a fazer e que eu tenho visto demais. Imersão na reforma tributária, imersão para o empresário. Você vai ter e você vai entender a reforma tributária de fio a pavio. Você vai saber tudo o que vai acontecer na reforma tributária. Cara, Robson, imersão no quê? Imersão em perguntas. Nós temos algumas respostas, não há dúvida, mas o empresário, eu acho que você tem que fazer a imersão no seu negócio. Isso. Você tem que entender cada vez mais do seu negócio para que você consiga mexer no fluxo do seu caixa, contar com o seu capital de giro, fazer os seus contratos para que você consiga deixar a sua empresa rodar. A imersão é dentro da sua empresa. E nós estamos falando de uma lei de mais de 500 artigos, né? Com uma série de outras leis, né? Então, lógico, né? Se você entender que... Mas não coloque todas as suas fichas aí. Exato. Né? Coloque as suas fichas na tua empresa, no teu negócio, buscando bons conselheiros, bons profissionais para fazer com que você entenda bem, saia na frente, ganhe dinheiro e tenha o seu lucro sem tributação. Garantido. Ou que seja tributado de forma honesta e de forma tranquila. É isso, né? daí. Tá certo. Então, muito bom. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência de vocês. Zé, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Isso, eu que agradeço. Né? Vamos juntos aí. Esperamos vocês no próximo programa. Um abraço e até a próxima. Pronto.